Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo desta terça-feira, dia 16 de junho. Lembrando que você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pelo Facebook, pelo YouTube. Você acompanha a nossa programação no portal SBA1.com, onde você tem notícias, informações, destaques importantes para o seu negócio. Você vai acompanhar também, ou está acompanhando, pela Claro TV em todo o Brasil, no Paraguai e no Brasil pela Anel TV, e a partir deste momento, transmissão com sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no programa Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre o mercado de carnes e principalmente a importação de carne bovina feita pelos chineses. Este é o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Nós tivemos nesta última segunda-feira uma importante reunião via internet promovida pelo Itaú BBA, no qual André Rachen, ele que é o analista de agronegócios, bebidas e alimentos da instituição financeira, que trouxe uma previsão bastante interessante a respeito do que vem acontecendo na China em torno da recuperação do seu plantel de suínos. Desde agosto de 2018, o plantel suíno da China vem sendo dizimado pela peste suína africana. Acredita-se que pelo menos 50% desse rebanho não exista mais por conta da doença. E com isso, a previsão do analista do banco é que se tenha ainda por até 3 anos fortes importações de carnes, principalmente carne suína e bovina, feita pela China. Disse mais ainda, essa recuperação não ocorre antes desses 3 anos que nós acabamos de citar. Seguimos falando sobre carne bovina e principalmente sobre a recuperação da arroba do boi gordo. Para muitos, essa recuperação e aquela marca, uma marca até visual, ocorreria na segunda quinzena do mês de julho, já teríamos valores mais elevados para a arroba do boi gordo no Brasil, nos estados produtores. Ocorre que isso vem acontecendo bem antes do prazo, já a recuperação é bastante evidente, ou elevações mais evidentes no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul principalmente, valores melhores na remuneração do preço pago. Aí nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, por que essa valorização, bem-vinda, claro, ela aconteceu antes daquilo que vinha sendo apontado pela maior parte dos especialistas. A situação dos preços da arroba, na minha leitura, tem a ver com questões de demanda que eu acho interessantes, quadros que mudaram, né? Eu estou aqui com o resumo das exportações para passar para vocês, não só do mês de maio, que já fechou, como do quadrimestre, e são números muito interessantes. Vejam vocês, em maio de 2019, nós tínhamos vendido 577 milhões de dólares. Esse maio foram 780 milhões de dólares. O acumulado janeiro a maio 2019, 2,6 bilhões de dólares. 2020, 3,2 bilhões de dólares. A quantidade pulou de 151 mil toneladas em maio de 19 para 183 em maio desse ano. E nós estamos já com quase 45 mil toneladas a mais exportadas. E o valor, 4 primeiros meses de 2019 com os 4 primeiros meses de 2020, está 16,3% maior. Então a exportação vem vindo muito bem e aparentemente, pessoal, no mercado interno, o que eu estou observando é que parece que as crises no Brasil pararam de piorar. Então, quem sabe nós temos aí um cenário de recuperação antes do que nós prevíamos. Talvez isso seja um pouco da explicação. Então, o professor Marcos Fava Neves falando a respeito dessa situação melhor, já lidando com essa crise toda que se abateve em vários aspectos no país, ou informações negativas. E eu vou trazer mais um exemplo, só que agora fora do Brasil.
né? O outro exemplo que eu falo é a respeito da recuperação da produção de carne bovina lá nos Estados Unidos. Desde abril, é o primeiro dado que é apresentado com elevação na produção de carnes bovina e suína naquele país. Esse dado é bastante relevante porque a indústria frigorífica norte-americana ficou muito afetada por conta do Covid-19 e seus efeitos. E agora já volta muito rapidamente a uma operação de ganhos. Olha só que, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, ontem eu trazia parte desse levantamento, hoje eu trago mais uma parte dele. Olha só, a elevação para a produção de carne bovina foi de 2,1% nesse último período considerado, para a carne suína 3,2%. Isso não ocorre desde o dia 4 de abril, portanto, é um fator a ser comemorado, claro, pelo complexo carnes norte-americano, mas também é importante se dar uma olhada aqui no Brasil, já que isso mostra uma nova movimentação no mercado e uma capacidade de voltar à operação muito importante por essas indústrias que trabalham nos Estados Unidos. Falamos agora sobre mercado da soja. Eu começo os destaques falando a respeito dos números apresentados na tarde desta última segunda-feira pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Vamos falar então do maior produtor de soja do mundo, individualmente, estado do Mato Grosso. Nós temos aqui um esmagamento de soja, um número interessante apresentado nesta tarde de segunda-feira, de 975.490 toneladas. 975.490 toneladas no esmagamento da oleaginosa. Os números aqui que a gente vai trazendo mostram esse cenário bastante interessante para a soja mato-grossense, portanto, chegando a quase 1 milhão de toneladas o esmagamento nesse último período considerado pelo IMEA. Sigo falando sobre esmagamento de soja, só que agora esmagamento de soja lá nos Estados Unidos. O organismo norte-americano chamado NOPA, né, que é uma associação que representa essa indústria esmagadora da oleaginosa norte-americana, e nós vamos mostrar agora como é que foi o desempenho desse esmagamento de soja. Os números foram publicados também na tarde desta segunda-feira. Nós trazemos aqui as informações mostrando que um comparativo, né, para principalmente o mês de maio. Observe que, até então, o maior esmagamento de soja nos Estados Unidos havia acontecido em maio de 2018, com 4.450.000 toneladas da oleaginosa que passaram pelo processamento. Um dado muito importante em torno do que acontece nos Estados Unidos. Em abril deste ano, já vinham com um bom volume, com 4.680.000 toneladas. O número que nós estamos apresentando agora, evidentemente, é o de maio de 2020, que até fica 1,2% inferior ao mês de abril, mas agora, maio de 2020, passa a ser o melhor maio da história norte-americana para esmagamento de soja. Esse passa a ser o melhor maio, com 4.620.000 toneladas. O ritmo de esmagamento foi abaixo do esperado do processado nos últimos meses, se esperava até mais soja processada, mesmo assim supera o recorde anterior, portanto, agora passa a ser o maior volume de soja esmagada nos Estados Unidos em um mês de maio.
Hoje nós tínhamos soja nos Estados Unidos operando em alta, recuperando parte das quedas que foram registradas nesta última segunda-feira. Vamos saber se essa recuperação continua. Nós temos aqui soja voltando para o campo negativo, a soja chegou a operar no positivo durante um bom período, mas agora não, agora vem para queda mesmo. Posição de julho vem a $8,66 mais 4 bushel, agosto 8,67 mais 6, temos também setembro no mesmo valor, 8,67 mais 6, e a posição de novembro a $8,73 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago. Dólar comercial é o assunto de agora no Agricultura BR. Dólar vinha com uma queda um pouco mais expressiva. Há um sentimento, daqui a pouco o Pulga já está nos acompanhando, já viu o retorno do Walter Pulga aqui, mas olha só, há um sentimento de um investimento maior, de mais recursos sendo colocado à disposição para a recuperação da economia internacional, principalmente nos Estados Unidos. Isso fazia com que o dólar caísse no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A queda não vem agora, nós estamos com o dólar, olha só, o dólar agora volta para a operação em alta, 0,86% de alta a R$ 5,18 mais 6, então agora vai valer a pergunta o que é que aconteceu que o dólar inverteu aquela tendência de queda que nós tínhamos, principalmente durante a manhã de hoje. Quem responde é Walter Pulga Júnior. Pulga, a tendência e a boa parte do dia, hoje nós tivemos o dólar em queda por conta dessa expectativa positiva em relação à economia internacional, principalmente o que o Banco Central norte-americano vai tomar de decisão. O que aconteceu para o dólar voltar para uma alta e uma alta de quase 1% no momento? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, alguns dados vindos dos Estados Unidos dão conta de que lá, né, há uma movimentação positiva no mercado de varejo, né? As vendas de varejo reanimaram as esperanças no mercado norte-americano. Isso repercute rapidamente junto aos especuladores, né, do mercado de câmbio. Porque se as vendas de varejo nos Estados Unidos sobem, lógico, a economia americana já mostra alguma reação. E isso altera o comportamento do dólar. Mas vale lembrar que o dólar hoje chegou a recuar aqui no Brasil a R$ 5,06, ou seja, chegou a cair bastante, em alguns momentos veio próximo aí de R$ 5,06. Agora opera em alta, mas boa parte do período da manhã esteve em queda, portanto abaixo de 5,14 veio em baixa. O mercado, na verdade, o mercado de câmbio, os operadores do mercado de câmbio, né, vamos deixar bem claro, eles olham para a perda da atividade econômica, porque isso vai indicar o cenário sobre as taxas de juros que o Banco Central brasileiro decide daqui para frente, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje e anuncia amanhã, ou seja, entre hoje e amanhã, eles decidem a decisão sobre a taxa básica de juros. E a perspectiva é de que haja um novo corte na taxa básica de juros, a chamada Selic, de mais 0,75 ponto percentual. Ou seja, cairíamos aí da taxa básica de 3% para 2,5%. Por um lado, isso desestimula o investidor estrangeiro que retira dólares daqui, procura dólares para sair, na medida em que aqui no Brasil ele receberá menos, né, pelo dinheiro aplicado aqui. Então há realmente a perspectiva de uma fuga. Mas o Banco Central deve, segundo analistas, anunciar esse corte na taxa básica de juros, o que estimularia até a saída de dólares do país, mas porque está muito seguro em relação às perspectivas de recuperação da economia brasileira. Por isso, nós temos aí essa alta do dólar, agora uma busca natural do investidor para dólares saindo do Brasil, na medida em que aqui se espera já uma remuneração mais baixa para o dinheiro aplicado aqui. De um lado, isso traz o dólar em alta, mas de outro, nós temos um movimento diferente. O índice Bovespa recuperou o viés positivo. Veja, a Bolsa agora opera em alta de 1,76%, já passa de 94 mil pontos neste momento, chegou a operar acima de 95.200 pontos, ou seja, ela acompanha a Bolsa brasileira, e o índice Bovespa é referência, o que ocorre no exterior. Há uma reação positiva lá justamente por conta do que você falou. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou que vai comprar ativos de empresas, vai despejar de alguma maneira dinheiro no mercado, vai facilitar a recuperação da economia americana. Fora isso, o Banco do Japão também, o Banco Central do Japão também anunciou medidas para
vamos dizer, facilitar, ajudar na recuperação econômica. E isso cai com uma boa notícia no exterior. Por isso as bolsas vêm em alta hoje em diferentes regiões do mundo. Já pela manhã, na madrugada, a Ásia já fechava em alta, a Europa abria em alta. E nos Estados Unidos a perspectiva também é de um movimento de alta, ainda mais agora com a recuperação das vendas de varejo. Agora, antes de encerrar, né, nossa bolsa está em alta, o dólar está subindo um pouco mais longe daqueles valores que nós víamos recentemente, né? Chegou até a cair hoje. Notícia positiva vem de uma consultoria internacional chamada Kearney. Aliás, destaque no Jornal Valor Econômico há alguns minutos. É que o Brasil deixa de ser considerado um dos destinos deixou de ser considerado um dos destinos de maior atratividade para investimentos estrangeiros em 2019, mas agora voltou a figurar entre os 25 países mais confiáveis para atrair capital estrangeiro. Isso está relacionado, na verdade, a comportamento da economia no longo prazo. Numa escala que vai de 0 a 3, segundo a Kearney Consultoria, o Brasil aumentou sua pontuação para 1,37 em 2018, 1,65 este ano, melhora que colocou entre os 25 países mais confiáveis para investimento, ou seja, nós estamos aí bem posicionados, estamos na 22ª posição. Entre os 25, já melhoramos bastante. Qual é a expectativa? Bom, sócios da consultoria no Brasil disseram que os resultados foram até afetados pela eclosão da crise aí do novo coronavírus no período final da pesquisa. Mas o movimento foi de piora, foi na economia mundial, portanto o Brasil não sofreu tanto. Entre as duas primeiras e as duas últimas semanas de análise da pesquisa feita com 500 executivos de empresas multinacionais, empresas que investem em diferentes países, as notas para os mercados desenvolvidos e emergentes caíram de 25% e 30%. Esse índice referente ao Brasil também caiu, mas só caiu 18%. Então o Brasil é uma boa notícia, isso repercute positivamente para o Brasil lá fora. O Brasil fica atrás apenas de Portugal, da Dinamarca, de alguns países como Coreia do Sul, mas ainda bem à frente, olha, confiável, mais do que a Finlândia, mais do que a Noruega e mais do que Taiwan. É uma boa notícia, o Brasil sinaliza que no longo prazo terá, vamos dizer, possibilidades de economia em crescimento maior do que outros países do mundo. Portanto, de olho na informação, as perspectivas, segundo analistas de mercados internacionais, de investidores, de dirigentes estrangeiros de empresas multinacionais, é positiva para o Brasil, pelo menos no longo prazo. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Boas notícias aqui, então, para a economia brasileira. E por aqui eu sigo falando, já que estamos falando do dólar, o dólar recuperou, né, voltou a operar em alta. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Vamos ver, acompanhar o destaque. Não temos negócios em Santos, mas temos negócios no Porto de Paranaguá que melhorou um pouco. Veio para R$ 111 a saca de 60 quilos para entrega em julho, nesse dia de hoje, 16 de junho, de acordo com a Granos Corretora. E a seguir, o Agricultura BR fala sobre mercado do milho. Você vai saber o que vem apontando o Deral no milho lá no estado do Paraná e também o IMEA no milho do estado do Mato Grosso. Continue conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para falar a respeito do milho. Vamos dar uma olhada como é que vem o acompanhamento de lavouras nos principais estados produtores do país, Paraná e Mato Grosso. Começo pelo estado do Paraná, porque o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná publicou dados a respeito de como que vem a lavoura, principalmente a colheita, e vinha em 3%, de acordo com o que foi apresentado pela Secretaria. Veja só que, de acordo com o Deral, 42% das áreas estão em boas condições, 41% em médias condições, 17% em condições ruins. O estado do Paraná foi bastante castigado pela questão de chuvas, pela falta delas, pelo fator climático. Isso fez com que houvesse uma redução na produtividade e nas estimativas de produção do estado.
Quem divulgou dados na tarde desta segunda-feira, você já falei disso hoje, foi o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, e trouxe números em torno de como que vinha a colheita da segunda safra de milho no estado do Mato Grosso até o último dia 12 de junho, então, portanto, até a última sexta-feira. Veja conosco como é que vinham os dados relacionados ao Mato Grosso, que chegava a 8,30% de sua área já colhida. 3,96 pontos percentuais de avanço de colheita sobre a área, de acordo com os dados, quando comparado à campanha 18-19. Aliás, na safra passada, nesse mesmo período, a colheita estava em 16,85%. Isso ocorre, claro, porque a soja foi cultivada, semeada mais tarde, colhida mais tarde, e com isso o plantio do milho também veio em um tempo diferente daquele que acontecia na safra anterior. Preço do milho nos portos brasileiros é o que eu destaco agora. Você acompanha comigo como é que vem as referências para Santos e Paranaguá com entrega em julho. Observamos preços nos portos firmes, R$ 46,50 a saca de 60 quilos. É o que nós vamos trazendo aqui com a Grãos Corretora. O preço no porto ainda se mantém firme, mas é importante lembrar que no interior do país já há uma cedência, há uma queda para os valores negociados com o milho negociado, principalmente no estado do Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul também a queda é um pouco mais expressiva. Paraná também apresentou recuo. Esses estudos foram feitos pela equipe do Agricultura BR, apresentado na segunda edição do Agricultura BR desta última segunda-feira, que você pode consultar acessando o Facebook do Canal do Boi, do Agricultura BR ou o Canal do Boi no YouTube. Voltamos a falar sobre produção agropecuária do Brasil e voltamos até São Paulo. Walter Pulga Júnior participa do programa conosco porque houve uma correção no valor bruto de produção, Pulga, e para cima, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Fabiano? O valor bruto da produção brasileira agropecuária vai aumentar 8,5%. São quase 704 bilhões de reais, segundo cálculos do Ministério da Agricultura divulgados ontem à noite. Isso significa que, em relação ao mês anterior, ao levantamento anterior, feito agora logo no início do ano, abril, maio, uma melhoria, vamos dizer assim, de 6 bilhões e 800 milhões de reais, além do que já tinha sido previsto. Isso significa, vou repetir, um valor bruto da produção agropecuária brasileira 8,5% maior que o do ano passado, 2019. Separando aí as 21 principais lavouras do Brasil, o aumento foi agora, já quase na faixa de 470 bilhões de reais, 11% maior. Ou seja, vou repetir, separando as 21 principais lavouras do Brasil, 11% maior o valor bruto da produção brasileira. A soja, lógico, lidera, é o carro-chefe do agronegócio brasileiro, quase 168 bilhões de reais, ou seja, mais de 4 bilhões acima do que foi previsto anteriormente. O que significa isso? Que em relação ao ano passado, o valor bruto da produção da soja será superior 17,6%, ou seja, a soja também sobe. Mas não é só isso não. O valor bruto da produção de arroz subiu 10%, cacau subiu 25,9%, quase 26% no valor da produção bruta de cacau, café subiu 37%, o milho subiu mais de 15% em valor bruto de produção e o trigo, acredite, passa no valor bruto de produção a superar um aumento de 51,1%. Agora, na pecuária ocorre uma redução. Caiu aí para a faixa de 234 bilhões de reais, 900 milhões a menos do que foi previsto em maio. Ou seja, temos então uma redução para a pecuária como um todo. Mas ainda assim, ela será 3,9% superior em valor de produção. No caso dos bovinos, houve uma queda para menos de 102 bilhões de reais. Mesmo assim,
Bovinocultura tem valor bruto de produção 11,6 maior do que 2019. Ou seja, mesmo com a previsão entre maio e agora menor, ela será 11,6% maior do que o ano passado. No caso do frango, houve uma queda de 7,2% aproximadamente em relação a 2019, caiu aí para 63, abaixo de 63 bilhões. Agora, o destaque continua sendo o suíno, em valor bruto de produção, falando de pecuária, quase 20 bilhões de reais, 8% acima do que foi apurado pelo Ministério da Agricultura em 2019. Agora, por que isso acontece, não, Fabiano? Vamos deixar claro, né? Os embarques de suco de laranja, o Brasil está exportando muito. Os embarques de suco de laranja subiram 17,5% entre 2019 e 2020 para 1 milhão e 100 mil toneladas. Este ano, as exportações já subiram 16%. Né? Isso considerando aí os primeiros 11 meses, né? Os últimos 11 meses de levantamento. Suco de laranja? Também. No caso da soja, os embarques de exportação cresceram mais de 56% agora em junho, em apenas 9 dias de saída. Né? Comparando com o mesmo período no mês do ano passado, aumentou 56%. Em apenas 9 dias úteis foram 6 milhões e 320 mil toneladas de soja embarcadas pelo Brasil. Mas não para nisso, viu? Eu gostaria de frisar também que o açúcar também, nós embarcamos mais de 60% até esta segunda semana de junho. Em apenas 9 dias de operação, já embarcamos 1 milhão e 150 mil toneladas de açúcar. Tudo isso reforça os números, né, do valor bruto da produção agropecuária brasileira, que sobem, né, e sobem muito, 8,5% entre o levantamento de maio e o levantamento agora anunciado em junho. São boas notícias para o agronegócio brasileiro, apesar da pandemia ter causado alguns problemas. O fato é que haverá um crescimento do valor bruto da produção brasileira, são cálculos do Ministério da Agricultura. Fabiano? Falamos sobre café a partir deste momento, aqui no Agricultura BR. Vamos acompanhar o mercado futuro do café arábica, que vem com quedas bastante expressivas durante, pelo menos, os últimos 5 pregões. Acompanhe conosco agora como é que vem. Nós temos novo recuo, a posição de julho vindo a 93 centos mais 45 por libra-peso. Vem com queda de 0,55 pontos, aliás, as quedas estão muito próximas nesse momento. Setembro vem com 95 centos mais 25 por libra-peso. Dezembro, 97 centos mais 40 libra-peso. Essas posições de setembro e dezembro, elas são muito relevantes para o cafeicultor brasileiro, já que a nossa safra basicamente está precificada aqui, nesses dois contratos aqui. Já março também vem com queda, 99 centos mais 55 por libra-peso. Evidentemente, o que vai pesando é a colheita, que vai se adiantando no Brasil, principalmente em Minas Gerais. Isso traz para o mercado uma sinalização de café disponível e vem essa pressão negativa. A Agricultura BR agora traz em destaque o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Veja conosco como é que vem os negócios com o robusta. Posição de julho, 1.147 dólares a tonelada, queda de 1,54%. Setembro, 1.177 dólares, recua 1,42%. Novembro, 1.196 dólares a tonelada, com queda de 1,32%. E janeiro, 1.196 dólares, com recuo de 1,32%. São os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. Informação importante aí na questão da formação da dieta bovina. Lá no estado do Mato Grosso, um dos principais elementos, o caroço do algodão, tem ficado mais acessível, mais estável que o farelo de soja. A questão é clara,
o algodão vem com preços mais baixos no momento no mercado físico por conta do Covid-19. Mas quem explica essa situação toda é o nosso repórter Valdir Pacheco. De acordo com um boletim divulgado recentemente pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o caroço de algodão é uma alternativa ao farelo de soja na suplementação proteica de bovinos confinados, e os preços têm variado menos que as cotações do farelo. Mato Grosso se tornou exportador devido ao constante aumento da produção da pluma de algodão no estado. Nos primeiros meses de 2020, já foram enviadas ao exterior 1.110 toneladas. E com a constante elevação do dólar, as exportações poderão ser uma boa opção para o excesso de oferta do subproduto para a próxima safra. O preço do caroço de algodão disponível no estado vem apresentando valorização em 2020. Desta forma, no primeiro trimestre deste ano, exibiu um incremento de 24,74% em relação à média do mesmo período de 2019, ficando cotado em R$ 552,34 por tonelada. Mas a utilização do caroço de algodão na dieta de rebanhos bovinos tem dividido a opinião do setor, principalmente dos frigoríficos, nos últimos anos. Eu conversei com Eusébio Zonta, que confina em média 10 mil cabeças no norte de Mato Grosso e fala da importância dessa fibra na dieta nutricional. Você veja, o caroço, Pacheco, vamos falar do ponto de vista nutricional, ele é praticamente um alimento completo para bovino. Ele tem a proteína que se espera, ele tem uma boa qualidade de fibra, a fibra efetiva, que se chama em nutrição dele, é muito boa também. Ele é um produto muito interessante para ser utilizado. Vamos falar assim que todos procuram orientar, porque sabidamente dependendo do volume que se usa, deixa residual, deixa gosto na carne, essa coisa toda, mas eles não têm, nenhuma indústria tem um parâmetro propriamente definido sobre isso, mas recomenda que não se utilize, ou se for utilizado, que seja de quantidade bem moderada. Mas ele, como produto, é uma alternativa muito interessante. Tem um fator antinutricional chamado gocipol, que então tem esse problema se você tratar gado por um período muito longo com isso, principalmente gado novo, pode ter algum problema cardíaco no boi ou algum problema de fígado. Ele afeta alguma coisa no sistema reprodutivo do macho, adulto, do touro, se for tratar. Então ele é utilizado mais para gado leiteiro e mais para engorda. Então, tirando essa parte do gosto na carne, se ele for ajustado num volume razoável, eu acredito que a exportação dele seja viável devido a isso que nós estamos falando, o preço da soja muito alto, né? Então, todo mundo busca alguma alternativa para poder viabilizar o negócio. Eu não sei te falar exatamente o preço do caroço hoje, porque eu sei que na região aqui nós temos preço de torta de algodão, alguma coisa em torno de R$ 480 a tonelada. Isso eu falo na torta. O caroço normalmente anda meio junto, mas as indústrias de torta, as indústrias de óleo de algodão, o preço fica competitivo porque o preço da soja está bastante alto. Quando eu vou fazer a conta por ponto de proteína, se eu comparar o caroço de algodão, vamos falar aí com 22 de proteína contra o farelo de soja com 46, eu tenho um ponto de proteína bem mais barato e eu tenho outras coisas que me servem muito no algodão também. A fibra dele me serve, a digestibilidade é muito boa, o óleo dele, enfim, tem algumas vantagens de ser usado sim. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Olha, o momento tem sido excelente para a cadeia produtiva da citricultura brasileira. Os embarques de suco de laranja, por conta do Covid-19, principalmente para a Europa, ganharam um incremento muito elevado. É o que vem nos falando já há alguns meses o professor Marcos Fava Neves, que participa diariamente do Agricultura BR. Você vai ver agora que no último período considerado,
ele teve um aumento de 16% nos embarques em relação a volume. É o que nós vamos mostrar agora na tela. Você tem aqui as exportações de suco de laranja, campanha 19-20, com um total embarcado de 998.788 toneladas. Essa é uma elevação nos 11 meses de safra de 16% frente às quase 859 mil toneladas do período imediatamente anterior. Em faturamento, nós tivemos o embarque de suco de laranja totalizando 1,650 bilhões de dólares, uma alta de 3% frente àquilo que vinha ocorrendo. De acordo com a Citrus BR, que é o que nos trouxe os números colocados à disposição para a citricultura e principalmente para o suco de laranja, isso ocorre principalmente por conta da demanda maior por sucos, principalmente cítricos, vindo do continente europeu. A seguir, na Agricultura BR, a gente volta a falar a respeito de carnes. Vamos falar principalmente de carne suína, de embarques, de tecnologia e até genética. São alguns dos assuntos de logo mais na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Olha, um mercado agora extremamente interessante, que vem crescendo desde que tivemos a expansão da peste suína africana. A peste suína africana, ela atingiu países asiáticos, dizimou rebanhos. No caso da China, que é o maior produtor, consumidor do mundo, foi pelo menos a metade que foi dizimada pela peste suína africana, que, aliás, segue. Deve durar aí pelo menos mais uns 3 anos os efeitos até se recompor os plantéis lá na Ásia. Mas o efeito aqui é que isso trouxe resultados diferentes para diversos países, mas principalmente o Brasil. Neste momento, se valoriza a produção de carne, se valoriza a genética, os resultados e produtividade, e é o assunto que você acompanha agora nesta entrevista. André, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, né? E aceita o convite para participar da nossa programação. Vamos falar do mercado que você acompanha aí dia a dia, já que você trabalha com genética para suínos, né? Como funciona esse mercado de genética suína no mundo e particularmente aqui no Brasil? Obrigado, né, por vocês nos abrirem esse espaço, Puga, e é um prazer muito grande estar conversando com vocês. O mercado de genética de suínos no mundo, né, hoje ele vem passando também por um processo, né, de consolidação, de concentração, né, mas ainda ele tem um espaço bastante grande para ocupar. A gente está vendo, por exemplo, e ouvindo falar muito a respeito da China ultimamente, em função dos problemas que eles estão tendo na produção de suínos, e a China é 50% da produção de suínos do mundo, mas ainda é uma suinocultura de baixa tecnologia, né? Então, o mercado de genética suína no mundo hoje, de forma profissional, ele ocupa aí um espaço somente de 30%, 35%. E a tendência é que isso vá crescer agora, porque se espera uma mudança bastante significativa no perfil da produção chinesa de suíno, passando essa produção a ser cada vez mais profissional. Bom, se na China já há a tendência, né, de aprimorar a produção de suínos, lá que há muito amadorismo na suinocultura, eu pergunto, e a suinocultura brasileira? Ela está entre as melhores do mundo, já que nós somos grandes exportadores de suínos? Sem dúvida nenhuma, né? O Brasil vem se consolidando, né, como um dos principais países produtores de carne suína, né? Ele está entre os maiores produtores e os maiores exportadores. A gente hoje é o quarto maior exportador de carne suína, considerando a União Europeia como um único bloco, e isso é efetivamente graças a todo o profissionalismo, né, que existe na produção de suínos aqui no Brasil. Nos últimos 30 anos, principalmente, né, desses 30 anos para cá, com a entrada, então, dessas principais empresas de genética de suínos, esse processo ele se tornou muito mais acelerado, muito mais rápido, e isso trouxe uma transformação bastante grande, permitindo que o Brasil, então, passe a ser, né, um grande player
da produção de suínos no mundo e, claro, em função também de todas as características favoráveis que nós temos em relação à terra, à produção de grãos, água, né, o aspecto muito profissional dos nossos produtores, né. A produção brasileira, informação inclusive que a sua empresa trabalha com ela, é de que ano a ano o Brasil cresce na produção de carne suína em torno de 5%. Esse desempenho ele ocorre por quê? Esse crescimento é tão forte por quê? Sem dúvida nenhuma tem, né, o fator da genética, que hoje basicamente, né, a suinocultura brasileira ela é uma suinocultura extremamente profissional e trabalha, né, com o que há de mais avançado em termos de material genético. As empresas que estão aqui no Brasil, a Topigs Norsvin faz parte dela, investe muito na importação de material genético e mantendo, né, os nossos plantéis de suínos atualizados geneticamente, comparado em termos de nível genético com os principais países produtores do mundo. E sem dúvida nenhuma o investimento que o nosso produtor faz, não só na genética, de manter seu plantel, então, atualizado, mas também seu investimento todo nos ganhos de eficiência, né, em instalações melhores, nutrição melhor, investimentos cada vez mais altos em relação às questões de bem-estar animal, sanidade, e dessa forma, então, os ganhos vão se somando e efetivamente a suinocultura brasileira ela vai crescendo 5% ao ano e já é um percentual que a gente vem observando, que vem acontecendo aí nos últimos 10, nos últimos 15 anos, muito em relação aos ganhos de produtividade relacionados a todos esses aspectos. Bom, vamos falar um pouco agora da economia desse negócio, que é a suinocultura, né? Vamos lembrar que há um aumento considerável do custo de produção, você acompanha o dia a dia desse mercado, há um baixo consumo interno de carne. Nós temos, segundo o Ministério da Agricultura, né, a perspectiva aí de aumentar, né, 8% o valor bruto da produção da suinocultura brasileira. Esse dado foi divulgado agora, 62,9 bilhões de reais, né, o nosso valor bruto da produção da suinocultura, mas o mercado interno ainda, vamos dizer assim, não tem boas perspectivas. Qual é o problema para a suinocultura brasileira avançar no mercado interno? Sem dúvida nenhuma, né, para nós nos consolidarmos efetivamente como um grande player, né, do mercado de suínos, o mercado interno é fundamental. E a gente precisa evoluir cada vez mais em ações para que a gente possa promover a carne suína dentro do mercado brasileiro. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos, junto com outras empresas parceiras, como as próprias empresas de genética, de nutrição, os próprios criadores, vem fazendo um investimento nos últimos anos bastante forte na parte de promoção, de marketing da carne suína, mas a gente precisa avançar muito mais nesse sentido, né? Nós hoje temos um consumo per capita ao redor de 14,5 kg, 15 quilos por habitante, enquanto países aí que são nossos concorrentes giram ao redor de 30, 40, 45 quilos de carne suína por habitante. O consumo interno é fundamental para que a gente traga cada vez mais estabilidade para esse mercado, né? Como você comentou, a suinocultura, né, trabalha com sempre o custo de produção muito ajustado. O Brasil tem se tornado um grande exportador de matérias-primas que são fundamentais para a alimentação do suíno, como a soja e o milho, né, e acaba que a suinocultura concorre, né, com esse milho e essa soja que é exportada. E quando a gente tem um mercado consumidor interno bastante forte, a gente reduz os choques, né, que esses custos, essas flutuações no custo de produção promovem, de maneira que a gente consiga ter um horizonte, uma perspectiva, né, de mercado de médio e longo prazo que permita que o nosso produto investir com mais segurança. Sem dúvida nenhuma, é preciso, então, para que a gente possa avançar dentro do mercado interno, é preciso que a gente também promova, né, invista cada vez mais nesse marketing da carne suína, porque é uma carne suína, né, que é reconhecida pelo seu sabor, é uma carne suína que vem cada vez mais se mostrando mais prática
para que possa ser utilizada no dia a dia, né? Se a gente voltar alguns anos atrás, a carne suína era apenas uma carne, né? Um pernil ou um lombo que era comprado para uma festa da família no final de semana, em datas comemorativas, final de ano, né? E agora a gente começa a observar no mercado cortes que trazem muito mais praticidade para que se possa utilizar essa carne no dia a dia. E além disso também, né, a gente tem observado um aumento cada vez maior, né, em restaurantes dedicados à carne suína e trabalhando aí com a diversidade enorme de produtos que o suíno permite, de maneira que se torne cada vez mais familiar o consumo dessa carne para a população brasileira. Né? Bom, e aproveitando que você entende muito dessa genética de suíno, né? Vamos falar um pouco sobre os resultados, né? Genética, assim como ocorre com aves, ocorre com pecuária bovina, a suína também, genética é fundamental? Sem dúvida nenhuma, né? A genética é fundamental, porque o suíno é um animal de ciclo curto, digamos assim, claro, não se compara à avicultura, onde, né, o frango fica pronto aí por volta dos seus 40, 42 dias, mas também é uma espécie de ciclo curto, como eu disse, é uma espécie, né, que compete até mesmo com o ser humano, então, né, por soja, por milho, né, as principais matérias-primas usadas para a alimentação do suíno. Então, a gente está trabalhando, né, com a genética avançada, de maneira que a gente reduza cada vez mais, principalmente, né, o consumo de alimentos, né, tornando esse animal cada vez mais eficiente, a produção, né, cada vez de mais leitões por fêmea, e além disso, outros ganhos de produtividade que a gente possa ter. A gente vê aí, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental na genética para que a suinocultura possa ser cada vez mais competitiva, sem esquecer, e eu sempre reforço muito, o seu grande diferencial, que é praticidade, sabor e versatilidade da carne suína, né? Onde a gente pode ter aí, então, um bife, né, de lombo, um bife de alcatra e até cortes, né, e até produtos muito mais elaborados, né, muito mais refinados, como, por exemplo, um presunto de Parma ou um Ramon espanhol, né? Bom, você acaba de ouvir André Costa, agradeço a entrevista do André. Perspectiva caminhando pela tecnologia, com genética e mais, né, de olho nos custos de produção. Tudo isso para tocar, né, um trabalho que visa até aumentar o consumo interno de carne suína. Agradeço sua participação, André. Muito obrigado, Puga. Obrigado novamente ao espaço que nos foi aberto. Um grande abraço a você e aos nossos telespectadores. O Ministério da Agricultura fez com que o pagamento para 82 mil famílias daquele chamado plano de garantia seja feito de maneira integral e não em parcelas, como aconteceria naturalmente. Isso ocorre para conseguir dar uma colaboração para essas famílias durante o período de pandemia, já que se tratam de pequenos produtores, assentados, entre outros. Quem fala sobre o assunto é o repórter Saulo Lopes. Bahia é o estado mais beneficiado, com 37 municípios. Das 82 mil famílias e agricultores que apresentaram perdas por estiagem, 30% vivem e produzem na Bahia. Ao todo, 102 municípios foram contemplados. Minas Gerais, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os outros 7 estados com agricultores autorizados a receber o auxílio. O valor total chega a 70 milhões de reais. Todo o detalhamento dessa medida está publicado na portaria 21 do Ministério da Agricultura, disponível no site do MAPA. A pandemia impôs uma regra nova, é o pagamento integral do valor, R$ 850. Em situação de normalidade, esse benefício é pago em 5 parcelas. Tem direito a participar do programa Garantia Safra do Governo Federal agricultores que a família que tem renda mensal de até um salário mínimo e meio, e quando as propriedades apresentarem perdas de até 50% ou mais nos municípios afetados pela estiagem. De Brasília, Saulo Lopes.
Olha, nesta quarta-feira, às 16 horas, dentro da terceira edição do Agricultura BR, você vai acompanhar aqui pelo canal do Boi o lançamento do Plano Safra 2020-2021. Esse Plano Safra, ele ocorre de uma maneira bastante distinta, já que se esperava uma redução cada vez maior da participação do braço do governo sobre os financiamentos. Nós devemos ter pelo menos uma repetição dos recursos que foram colocados à disposição na última campanha. De acordo com a ministra Tereza Cristina, essa era a grande luta junto ao Ministério da Economia. De acordo com informações que conseguimos diretamente com a ministra, essa situação ainda não estava garantida, mas era bem provável que tivesse até uma situação de elevação. Os números que vão sendo apresentados e considerando principalmente o cálculo básico sobre a taxa básica brasileira de juros, a Selic, e como que ela influenciou os negócios na formação das taxas na última campanha, é muito provável que as linhas de crédito, principalmente para o médio produtor, e aí que engloba a maior parte dos produtores rurais do país, fica em algo entre 5,15% até 5,35% na média. Então, entre 5,15% e 5,35% é o que se espera em relação à disposição de recursos para os produtores da classe média rural, que é aquela que engloba a maior parte. Os produtores que acabam ficando no patamar acima, eles tinham umas taxas que eram praticadas na última campanha que passavam de 8% juntamente com suas tributações. Então, elas ultrapassavam em muito até 8%. Deve ficar entre 6,5%, e isso numa perspectiva das mais otimistas, mas deve mesmo ficar mais próximo a 7% do que a 6,5%. Em relação à agricultura familiar, que inclusive na quinta-feira, pela manhã, o Ministério da Agricultura vai fazer um evento para comentar a agricultura familiar, o que está sendo feito em termos de apoio, entre outros elementos, vai ficar com taxas realmente muito competitivas, que devem ficar na casa de 3,5% na média. Esses são os números que nós já vínhamos trabalhando já há algum tempo e, de acordo com as consultas com a ministra Tereza Cristina, deve ficar por aí, apesar dela nunca ter confirmado nenhum desses números que foram calculados por aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Já sobre o lançamento do Plano Safra, que você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, terceira edição, amanhã, quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, nós vamos ter a participação das nossas equipes em Brasília, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná, nos demais estados brasileiros onde estamos atuando. Também você vai ter a participação no estúdio do consultor de agronegócio João Pedro Dias, de representante do Banco Sicredi. Também teremos através da internet a participação de entrevistados da iniciativa privada bancária, como do Banco Santander, que você vai acompanhar ao vivo por aqui. E na sequência, logo após o lançamento, tratando da parte de agricultura, já vai começar o Mais Pecuária, e o Jorge Zaidan e a Renata Ferreira vão receber pecuaristas que vão falar sobre o Plano Safra, mais voltado para a pecuária. Então, amanhã, uma grande cobertura, vamos falar a respeito desses recursos que estão sendo disponibilizados pelo governo, uma grande engenharia para conseguir colocar à disposição para ter recursos com juros mais competitivos no mercado. Soja em Chicago segue caindo, é o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui os valores da oleaginosa, posição de julho a $8,66 mais 6 o bushel, agosto $8,68, setembro também, posição de novembro a $8,73 mais 6 por bushel. São os negócios que trazemos hoje com soja em Chicago. É cada vez mais claro o desatrelamento do mercado brasileiro, que fica muito mais ligado na sua própria oferta e até a oferta sul-americana,
Alemanha e a demanda internacional, em especial China. Acompanhe conosco como é que vem o dólar que já fez um zigue-zague hoje, vem agora com alta, hoje já teve queda para dólar, teve alta de quase 1%, agora vem com uma alta pequena de 0,23%, é o dólar a R$ 5,15 mais 4, a moeda norte-americana negociada no Brasil. Daqui a pouco, a partir das 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR, você acompanha mais informações, notícias e destaques do mercado agropecuário. Eu fico por aqui, a todos uma ótima tarde e até lá!